Será que o Figma realmente é melhor que o Photoshop ou isso é só balela? Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o porquê o Figma ele tá tão popular hoje em dia e porque tem tanta gente migrando do Photoshop para o Figma. E eu vou conversar aqui com você e mostrar se o Figma realmente é melhor que o Photoshop ou se é apenas uma modinha do momento aí e se tem justificativa para você também tentar aprender o Figma, abrir o Figma e tentar usar. Então nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Muito prazer, eu me chamo Wagner Ramos, especialista em design gráfico há mais de 8 anos e professor e sócio aqui da Escola Designer de Qualidade. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal do YouTube, já clica aqui em se inscrever e, claro, já deixa aquele like para nos ajudar, porque isso fortalece bastante, porque a gente tem conteúdo novo de design toda semana. Então vamos lá, né? O que acontece, né? Nos últimos anos ali já tem uma tendência muito forte do Figma. O programa Figma está sendo popularizado, né? E mais designers estão utilizando esse software aí nas suas criações. Mas para quem não entende, quem não sabe, fica meio que perdido, né? Por que o Figma aí tá tão famoso? Por que tem tanta gente querendo usar esse programa? O que é que esse programa tem de diferente? Porque muitos designers aí, eles são acostumados a utilizarem apenas o Photoshop, né? Porque, claro, o Photoshop ele é o mais conhecido, é o que é o mais utilizado realmente nesse ramo. Mas não é o único, né? A gente tem vários outros softwares, né? Tem o Illustrator, a gente tem o CorelDRAW, a gente tem o próprio Canva e tudo mais, e cada programa tem a sua funcionalidade, né? E o Photoshop a gente utiliza ele muito na hora de criar manipulação de imagens, de criar projetos relacionados à imagem, né? Quando a gente precisa fazer alguma coisa em vetor, normalmente a gente parte para o Illustrator ou outro programa de vetorização, porque o Photoshop ele não suporta vetor e a gente não vai estar criando vetor lá. Mas aí vem a questão: e se existisse um aplicativo que permitisse que você criasse imagens ali manipuladas, imagens em bitmap, e ao mesmo tempo você também criar vetores, criar logotipos, criar ilustrações dentro de um mesmo software ali. Então é basicamente isso que o Figma faz. Eu sei que você também consegue criar imagens, né, em bitmap ali no Illustrator, só que é muito mais complicado, né? O Illustrator ele é muito mais voltado para vetor mesmo. Mas no caso do Figma, ele é uma plataforma onde você consegue criar esses dois. Você consegue criar tanto imagem, né, realmente ali criar algumas manipulaçõezinhas, e você também consegue criar algumas ilustrações e vetores. Por quê, né? Pra gente começar aqui, o Figma, ele é um programa voltado para a criação de interfaces, né? O objetivo primário do Figma é ser um programa voltado para a criação de interfaces e aplicativos e websites. E nisso ele trabalha em vetorização, ou seja, imagens e vetor lá dentro, e também imagens e bitmap. E o bom do Figma é que você consegue adaptar os dois. Já o Photoshop ele é voltado apenas para imagens realmente em bitmap ali. Então você não consegue criar vetor no Photoshop de jeito nenhum. Por mais que você tenha aquelas formas lá, né, que ela não deforma, mas ali não é vetor, você não consegue exportar em vetor lá dentro do Photoshop. E todo vetor que você joga lá para dentro, ele converte em imagem, em pixel, né, em bitmap. E o Figma ele é uma ferramenta muito poderosa, porque você consegue criar ali dentro do Figma vários tipos de projeto de uma forma fácil, intuitiva, rápida, né? Porque você tem várias funcionalidades lá muito boas no Figma, e nesse vídeo aqui eu vou te passar um pouco dessas funcionalidades aqui. Não é um tutorial de Figma, não é um curso de Figma, é apenas para você conhecer essa ferramenta. É apenas para você olhar e ver, poxa, será que essa ferramenta vale a pena? Será que eu consigo utilizar essa ferramenta? Se essa ferramenta é para mim? Nesse vídeo, meu objetivo é te apresentar a ferramenta. Essa é apenas te apresentar e te mostrar aqui, e você vai tirar as conclusões se essa ferramenta é para você ou não, tá bem? Então vamos aqui para a tela do meu computador, e aqui nós temos o Figma aberto, né? Eu estou com um projeto aberto aqui dentro do Figma, e a gente percebe que primeiramente ele é um pouco diferente do Photoshop em questão de interface, né? Ele é bem mais limpo, parece que você tem menos informação na tela, ele é um programa muito mais minimalista, né? A gente tem uma interface muito mais bonita do que o Photoshop, isso não pode negar. O Photoshop parece um bicho de 7 cabeças, e aqui está dentro de um projeto do Figma, né? Deixa eu voltar aqui na casinha para você ver aqui, por exemplo, o seu início do Figma, né? O Figma, quando você abre, ele está aqui. Então, outro diferencial do Figma é que ele é um programa que ele não utiliza o processamento do seu computador. Sim, exatamente. Ele é um programa que ele roda tanto no navegador, ou você pode baixar um aplicativo, mas esse aplicativo ele vai rodar 100% na nuvem, né? 100% com internet. Então, ele não vai ficar utilizando sua placa de vídeo, o seu processador, enfim. Ele é um programa muito leve, e você consegue criar muitas coisas lá dentro que ele não vai pesar o seu computador. Então, é um ótimo programa para quem não tem bom computador, para quem não tem um computador potente e precisa rodar, né? Você não precisa recorrer ao Canva. O próprio Figma você já consegue criar muito disso.
Então eu vou dar alguns exemplos aqui de criações, né, que você tem dentro do Figma que você pode fazer. Então, por exemplo, aqui é um projeto, né, de design para social media. Eu criei aqui, né, vários projetos de design para social media. Então, por exemplo, você percebe que aqui eu tenho as minhas pranchetas aqui, vários projetos, né, aqui completamente editáveis. Olha só, aqui o texto, eu posso mudar aqui o texto, posso fazer várias coisas, né? E você percebe que ele tem várias e várias funcionalidades aqui. Do lado esquerdo, que é esse lado aqui, onde a gente tem algumas camadas, a gente tem duas etapas de camadas. A gente tem essas aqui de cima, olha só, que está com esse nome capa, IDV, social media e tal, que é a parte de páginas, e a gente tem a parte de layers aqui, que é as layers aqui das nossas pranchetas, né? Então você pode ver aqui que é diferente. Então, se eu vim aqui nessa parte de páginas e vou clicar aqui, por exemplo, em IDV, ele vai mudar aqui para outras páginas dentro do mesmo projeto. Então, olha só, eu cliquei aqui, ó, em criativos, ele abriu uma pasta, né, uma página dentro desse projeto aqui, por exemplo, Smart Notas, e eu tenho vários e vários projetos, e dentro desses projetos aqui, eu divido por etapas, eu divido por meses aqui. Então, por exemplo, julho de 2024, eu crio aqui uma seção dentro de julho de 2024, e eu vou criando os projetos aqui. Então, cada um desses aqui, ó, é uma prancheta, é um frame, onde eu crio e edito aqui os meus projetos. Então você pode ver, ó, a quantidade de coisas que tem dentro de uma única página de um projeto. Então isso aqui não está pesando nada no meu computador, está rodando liso, 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 liso aqui. Se eu fosse fazer isso aqui no Photoshop, cara, é impossível. É literalmente impossível você abrir tantas pranchetas aqui dentro do Photoshop. E aqui, ó, tá em alta qualidade, né? A gente consegue fazer várias manipulações de imagens aqui dentro desse projeto. E essa daqui é apenas uma página dentro do meu projeto. Porque se a gente voltar aqui, ó, Social Media 2024, aqui vai ter todos os projetos de social media. Se eu descer aqui, ó, novo site, eu tenho até um site aqui dentro, que é o site que eu construí dessa empresa, desse cliente. Então, tá vendo? Dentro do Figma, eu crio desde sites, aqui, ó, tem todo o site que eu criei, desde criativos para anúncios, desde projeto de social media e identidade visual, né? Aqui não está carregando tudo aqui, porque eu não criei essa identidade visual aqui desse cliente, né? Já tinha, mas normalmente eu deixo aqui. Então, cada um aqui você vai passando, é um tipo de projeto que você vai realizando. Então, é por isso que o Figma ele é muito bom. Outra coisa também bastante boa do Figma é projetos colaborativos. Ou seja, esse projeto aqui, essa página, não só sou eu que tenho acesso a isso daqui, não. Várias pessoas da minha equipe, várias pessoas aqui da minha agência, eles têm acesso a esse mesmo projeto e eles podem editar em conjunto comigo. Então, por exemplo, aqui no projeto de design para social media, olha só. Esses projetos aqui, alguns, não foi eu que fiz, né? Eu tenho acesso aqui, o meu designer aqui que trabalha comigo, ele vem e faz os projetos de design aqui dentro e eu depois venho e analiso esses projetos. Então, eu venho aqui e dou uma olhada. Então, eu vou conferindo, tá tudo certo aqui, beleza, não tá. E, ao mesmo tempo, eu posso vir aqui e comentar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e criar um comentário aqui e colocar, muda esse logo. E aí eu posso vir aqui dar um arroba e marcar qual é o designer aqui para fazer isso daqui, entendeu? E aí esse designer ele vai receber a notificação e ele vai abrir o projeto aqui e vai ver quais as alterações aqui para ele fazer. Então isso é muito bom, isso ajuda bastante no processo de criação, porque eu consigo aqui, dentro de um único projeto, monitorar tudo o que está acontecendo e o principal, trabalhar em conjunto. Isso agiliza muito, porque no Photoshop você trabalha em arquivo, né? Você tem um PSD ali e cada PSD que você vai fazendo é 300 MB, 400 MB, gigas, né? Você vai para 1, 2 gigas. E se outra pessoa está lá fazendo e eu precisar editar algo no projeto daquela outra pessoa, ela vai ter que salvar o PSD, mandar para mim, vou ter que baixar, vai ocupar espaço no meu computador, vou abrir, vou editar e vou mandar de volta. E eu sei que no Photoshop ele também tem a opção de você deixar uns projetos na nuvem, mas ele fica na nuvem. Por mais que eu compartilhe o link, ele não vai ser editado em tempo real. Aquela pessoa vai baixar da nuvem, vai editar e depois vai aparecer e vai atualizar. Aqui não, aqui no Figma eu realmente trabalho em conjunto com outra pessoa realmente aqui. Então, por exemplo, eu vou estar aqui trabalhando e vai estar outro mousezinho aqui em cima de outro designer trabalhando em conjunto comigo. Então eu posso, enquanto eu estiver editando esse texto aqui, o designer ele pode estar adicionando um efeito de iluminação aqui em cima. Então isso é muito eficaz, isso realmente ajuda bastante, é uma mão na roda. Outro ponto também que eu utilizo muito no meu dia a dia aqui é que você pode visualizar os projetos que você fez de interface, por exemplo.
Então, por exemplo, eu fiz esse site aqui, esse site do cliente. Eu quero enviar o link desse design, né, para o cliente conferir e visualizar esse site aqui. Então, eu posso vir aqui, clicar na prancheta e apertar nesse botãozinho aqui em cima. Então, eu clico nesse botãozinho aqui, ele vai abrir um preview daquele projeto. Então, aqui o cliente ele vai receber como se fosse o projeto real, tá vendo? E aí, ele vai olhar aqui e tal, dar toda aquela analisada, vai ver tudo que você tem. E tudo isso aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, né, funcionalidades nesses botões aqui. Né? Eu não fiz nesse projeto aqui porque não foi necessário. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um projeto de um site institucional e eu vou clicar aqui nesse protótipo, eu vou abrir ele aqui, olha só. Eu vou dar um play nesse site aqui que eu desenvolvi também. E aqui eu posso interagir dentro desse site para ele ir aumentando. Deixa eu corrigir aqui. Olha só. Eu posso vir aqui e posso interagir. Então, eu posso vir aqui na opção de planos, olha só. Cliquei aqui e ele vai abrir os planos. Eu vim aqui, ó, sobre nós, ele abriu outra página. Olha só. Vim aqui no Seja Parceiro, ele abriu outra página. Tá vendo? Então, isso daqui é muito bom. Olha só. Isso tudo dentro do Figma. Isso aqui não está no ar. Eu posso mandar esse protótipo aqui para o meu cliente. Ele vai visualizar. Olha só, plano empreendedor, plano de seu produtor. Ele vai mudando aqui, tá vendo? Eu posso voltar para a home depois. Isso aqui para o cliente visualizar antes do site ir para o ar. E você pode fazer isso com qualquer projeto. Você pode fazer com um slide, você pode fazer com um projeto de design para social media. Então, o Figma ele não é só apenas para você fazer projetos de interfaces, não é só para você fazer websites. Como eu te mostrei aqui, olha só, você consegue criar projeto, ó, carrossel no Figma, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é um carrossel, ó. Faço esse carrossel aqui dentro do Figma, tá vendo? E é carrossel de qualidade, tá vendo? Então, é por isso que muita gente está migrando do Photoshop para utilizar apenas o Figma. E eu sou uma dessas pessoas. Então, por exemplo, eu utilizo o Photoshop também hoje em dia. Eu uso muito, mas como um complemento aqui do Figma. Então, por exemplo, eu utilizo o Photoshop mais para manipulação de imagens, mais para criar projetos de manipulação de imagens. Coisa que aqui no Figma até dá para você fazer, né? Você consegue fazer um projeto satisfatório, mas não é a mesma coisa, né? E eu tenho mais velocidade para trabalhar com manipulação de imagem no Photoshop do que aqui no Figma. Então, normalmente eu faço o projeto bruto aqui dentro do Figma e depois eu vou lá e faço algo específico dentro do Photoshop. Então, por exemplo, essa página aqui é uma página de captura. Ela está completamente editável aqui dentro do Figma. Então, eu fiz toda a estrutura dentro do Figma. Mas aqui, essa imagem principal, essa hero aqui, olha só. Isso aqui eu fiz dentro do Photoshop, porque ele tem todo esse efeito de iluminação, essa manipulação aqui, que eu prefiro fazer dentro do Photoshop. Mas isso aqui também dá para fazer dentro do Figma facilmente. Mas eu prefiro fazer isso. Então, por exemplo, aqui, essas imagenzinhas aqui, ela tem umas manipulações de imagem também. Eu trabalhei iluminação e tudo dentro do Photoshop. Então, eu só venho aqui e jogo dentro do Figma. Então, eu também utilizo bastante o Photoshop no meu dia a dia, eu também utilizo bastante. Só que eu utilizo mais como um complemento aqui do Figma. Então é por isso que muita gente que está migrando do Photoshop para o Figma, porque é um programa que ele é fácil de você utilizar, ele é muito tranquilo de você utilizar, ele é intuitivo, ele não pesa nada no seu computador, você tem muita funcionalidade. E outra coisa também que eu até estava esquecendo de dizer para vocês é a questão dos plugins aqui dentro do Figma, porque você consegue fazer coisas assim absurdas em apenas um passo, em apenas 2 cliques ali você consegue fazer coisas que no Photoshop você demoraria várias horas para estar fazendo aquilo ali, você consegue em apenas um clique. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, olha só, e tem a opção de plugins aqui. Aqui tem vários e vários plugins de coisas que dá para você fazer. Então você tem plugins de ícones, então posso vir aqui clicar e vai abrir um plugin para mim com vários ícones aqui, ícones esses completamente editáveis, né? Então eu posso vir aqui e apenas dar um clique no ícone aqui, não no plugin, e ele vai aparecer aqui o ícone para mim em vetor, tá? Isso aqui está completamente em vetor. E eu posso vir aqui e até mudar a cor completamente desse ícone aqui, ó. Deixa eu colocar esse branco, tá vendo? Ele ficou o ícone aqui desse jeito. E eu tenho vários plugins também. Eu tenho plugins de mockups, eu posso criar mockups diretamente aqui no Figma, sem precisar ir procurar um PSD, procurar um mockup lá, nem sei lá onde. E aqui, ó, completamente vários mockups aqui para utilizar. Alguns são pagos, né, obviamente, mas tem vários gratuitos, entendeu? E vários plugins. Isso aqui não é o único plugin que faz mockup, não. E aí você pode vir aqui e criar esses mockups, né? E aí você tem vários plugins para fazer efeitos, para fazer manipulações, para você pegar logotipos. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, eu vou criar esse plugin aqui, que é um plugin que ele faz algumas linhas. Ele fica bem bacana esse plugin aqui, ó. Deixa eu mudar até aqui a cor aqui para vocês verem.
olha só, o que é que ele vai fazer? Olha só, eu vou criar esse efeito aqui, ó. Peraí, ele foi para longe. Olha só o efeito que eu criei apenas com um clique aqui nesse plugin. Ele fez esse efeito de linhas aqui, tá vendo? Então eu posso vir aqui e apenas com um clique mudar a cor, né? Eu posso vir aqui e pronto, olha só. Criei esse efeito aqui super massa dentro do Figma. Então, se eu fosse fazer isso aqui no Photoshop, no Illustrator, cara, ia demorar muito. E aqui apenas um clique eu fiz isso. E aí você também tem várias coisas aqui dentro. Você vai ter, por exemplo, esse plugin aqui, você vai ter logotipos de vários e vários projetos, de vários e vários sites aqui dentro. Ó, o logotipo do TikTok, eu posso vir aqui, clicar, ele vai aparecer o logotipo do TikTok aqui para mim, completamente editável, em vetor aqui, ó. Tá vendo? Posso vir aqui, posso mudar até a cor disso aqui também. Olha só. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é uma mão na roda, ajuda bastante. Então, assim, é por isso que muita gente está migrando do Figma, do Photoshop para o Figma. Porque é que você consegue criar basicamente as mesmas coisas que você criaria no Photoshop, né? A não ser que seja um projeto super baita manipulado, aí beleza. Mas a maioria das coisas do dia a dia, tipo um projeto de design para social media, um carrossel, até logotipo dá pra você criar, fazer um mockup, fazer páginas, sites, enfim, você consegue fazer tudo dentro aqui do Figma com vários projetos simultâneos que não vai pesar seu computador, de uma forma fácil, intuitiva, rápida principalmente. E isso aqui ajuda muito. Então, é exatamente por esse motivo aqui que você viu nesse vídeo que as pessoas estão migrando para o Figma. Então, assim, a questão não é que o Figma aqui ele é melhor que o Photoshop, entendeu? Porque ele tem a sua funcionalidade. Pode ser que para pessoas que trabalham apenas com manipulação de imagens, pessoas que trabalham apenas fazendo grandes projetos de manipulação de imagem, o Figma não vai servir. Não vai, porque o Figma não é capaz de fazer isso. Ele tem a sua limitação, entendeu? E aí da mesma coisa, o Photoshop ele é um bom projeto para isso. Só que o Photoshop não é voltado, por exemplo, para você criar logotipos, para criar vetores lá, porque o Photoshop ele não suporta vetores. Então você tem que entender esses parâmetros. Um programa serve para uma coisa, outro programa serve para outra coisa. Cada um tem a sua funcionalidade. Porque enquanto você ficar pensando com a mente limitada apenas em um único programa, você vai, cara, ficar perdido. Então, assim, se você queria entender como esse Figma funciona, o que é esse tal de Figma, eu te apresentei aqui nesse vídeo agora, e aí você tira suas próprias conclusões. Você vê se faz sentido para você, e você baixa aí, testa, ele é gratuito, 100% gratuito, e aí você consegue utilizar sem problema nenhum, não precisa pagar nada, e é isso, né? Não vai precisar nada no seu computador. Faz o teste e aí você coloca aqui nos comentários depois se isso faz sentido para você. Mas assim, se você realmente quiser aprender o Figma do zero ali, se você realmente quer ter um passo a passo personalizado, completo ali, te ensinando tintim por tintim tudo que você precisa aprender no Figma, cara, na Escola Designer de Qualidade, que é a nossa plataforma aqui da Designer de Qualidade, ela tem um curso completo lá de Figma lá dentro, com várias e várias aulas, com várias horas apenas sobre Figma, ensinando tintim por tintim, cada detalhezinho, como você vai utilizar cada ferramenta dentro do Figma, como você vai criar projetos dentro do Figma. Então tem um curso completaço dentro da Escola Designer de Qualidade. E a Escola Designer de Qualidade, caso você não saiba, né, ela é uma plataforma online completa com mais de 20 cursos completos de design dentro de uma única assinatura. Ou seja, não é que você vai comprar cada cursinho separado, não. Você vai pagar uma única vez, né, por todos esses cursos ali, né? Você vai pagar um único valor dentro de uma assinatura anual e você vai ter mais de 20 cursos completos de design. Você vai ter curso de Photoshop, de Figma, como eu já falei, de Illustrator, de Canva, curso de criação de design para social media, curso de criação de carrossel, curso de criação de impressos. Você vai ter toda a parte empreendedora do design, como se posicionar no Instagram, como criar uma proposta comercial, como conversar com o cliente, como ter reunião com o cliente, como prospectar clientes, enfim, você vai ter mais de 650 horas lá, mais de 300 aulas completadas. Então, se você tem interesse, quer aprender mais sobre design gráfico, aqui embaixo, tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, vai estar o link da nossa página para você dar uma olhada lá e conhecer, tá bem? Então assim, pessoal, basicamente é esse o vídeo aqui que eu queria conversar com vocês sobre o Figma, né? E sobre a importância do Figma e por que muita gente está migrando para ele. Então, se esse vídeo te ajudou, né, não esquece de você curtir aqui e comentar se você já conhecia o Figma ou se você não conhecia o Figma ou se você conhecia, mas tinha receio, enfim. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a sanar suas dúvidas do que o Figma é capaz de fazer. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui!